Dia. Obrigada mais uma vez. Eu e Samuel vivemos na mesma casa, somos mãe e filho, mas nós não conversámos sobre a lição que eu iria dar. E ele tocou aqui nos pontos. Realmente é fantástico como Deus faz as coisas e como o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe exatamente aquilo que nos quer transmitir. Eu estou um bocadinho emocionada porque a Célia dizia há 2 semanas atrás, eu tenho um grito dentro de mim. Eu sinto esse grito, irmãos. Eu tenho um grito dentro de mim. E isto, eu nem consigo transmitir exatamente o que é que me faz sentir. É um alerta, é uma exortação que eu hoje trago. Não é só para mim, mas é também para mim. E eu vou começar por fazer uma oração. Vou pedir-vos que baixem as vossas cabeças. Paizinho amado, é no nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui, Senhor. Nós Te agradecemos por podermos estar juntos enquanto corpo, enquanto igreja. Nós Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo que nos cela, Ele habita em nós e Ele nos ensina todas as coisas. Obrigada. Obrigada, Senhor. Entrego nas Tuas mãos toda a palavra que pretendes que seja entregue ao Teu povo. Te peço que o Teu Espírito Santo se mova nos corações e que não seja eu, mas que todo o meu ego seja diluído, Senhor, para que Tu possas sobressair. Nós estamos aqui para Te honrar e para cumprir apenas a Tua vontade. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 12. E eu vou ler o versículo 30. Diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quem é que aqui sabe que nós é suposto amarmos a Deus com tudo? Nós, cristãos, amamos, somos exortados a amar a Deus com tudo. Com o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas forças, é tudo colocado neste amor. Mas depois temos o versículo 31. E diz assim: E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Reparem numa coisa, irmãos. Aqui não diz assim: o primeiro mandamento é maior que o segundo. Não há outro maior do que estes. O segundo, semelhante a este. Semelhante quer dizer ao mesmo nível, similar, com a mesma importância. Não é mais importante para Deus nós amá-lo a Ele do que amarmos o nosso irmão, o nosso próximo. É isto que está aqui escrito. Então, e quem é o nosso próximo? Como vocês sabem, eu gosto de ir ao dicionário. E fui. E diz assim: o que está perto, conjunto de todos os homens. Então, mas eu tenho que amar aquela pessoa que está sentada ao meu lado na igreja, o irmão da igreja. O próximo não é só o irmão da igreja, também é o irmão da igreja. Não, eu tenho que amar é a minha família. Sim, o próximo também é a sua família, mas não é só a sua família. Eu tenho que amar o meu colega de trabalho. Sim, mas ele sendo próximo, não é o único próximo. Tenho que amar o meu vizinho também. Então quem é o próximo? Aqui diz que é o conjunto de todos os homens. Então eu tenho que amar aquela pessoa que me irrita todos os dias. Eu tenho que amar o desconhecido que passa por mim no comboio, por exemplo. Eu tenho que amar essas pessoas. Jesus respondeu a esta pergunta sobre quem era o próximo. E nós vamos ver em Lucas, vamos abrir em Lucas. Capítulo 10.
versículo 25. Eu vou ler a parábola do bom samaritano. E diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, este homem achava que estava ao alcance dele fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Quão errado ele estava! Somos incapazes de fazer o que quer que seja para herdar a vida eterna. Porque fazer são só atos exteriores. Fazer por si só não é nada. E depois diz assim: E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Jesus colocou-o a pensar. E respondendo ele disse: Vamos voltar ao que lemos no início, não é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. What? Então, se eu não posso fazer nada para ganhar a vida eterna, Jesus diz-lhe: faz isso e viverás? Não estou a perceber. Faz isso e viverás? A gente vai lá chegar. E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, quero que vocês tomem atenção a esta palavra, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Vou fazer aqui um parênteses. Samuel há pouco leu a passagem do paralítico. E o que é que Jesus fez antes de ir ter com o paralítico? Vendo-o. No meio da multidão, Jesus viu aquele paralítico. Os olhos dele foram para aquele paralítico. Estes homens viram também. Eles viram. Mas até que forma, até que ponto é que eles viram realmente? É que eles viram com o coração deles. Não viram com o coração deles. Senão teriam feito algo. Versículo 33, eu vou ler novamente. Mas um samaritano que ia de viagem, ele ia na vida dele. Samuel falou no egocentrismo. Todos os outros iam centrados em si próprios. Ele ia na vida dele, ele ia de viagem. Ele ia para algum lugar. Ele precisava daquele tempo precioso, provavelmente, para alguma coisa. Mas diz que chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E esta é a chave. Moveu-se de íntima compaixão. O que é isso, irmãos? De se mover de íntima compaixão. O que é íntimo? É algo que tem origem dentro de nós, é profundo, é interno. Não é uma coisa externa. Ou seja, quando Jesus disse, faz isso e viverás, Jesus não estava a dizer, o teu fazer vai-te levar à vida eterna. Não. Jesus estava-lhe a dizer que o fazer ia ser o resultado de algo dentro dele, de uma transformação. Nós aqui tivemos o privilégio de conhecermos o Senhor. Tivemos o privilégio de ter o Espírito Santo a selar cada um de nós, a viver em cada um de nós. E o que é que nós estamos a fazer com isso? O que é que nós estamos a fazer com isso? Estamos nós a permitir mover-nos de íntima compaixão? Estamos nós a permitir fazer porque nos movemos de íntima compaixão? Porque o Espírito Santo nos leva a? Jesus abdicou de tudo. Obrigada. Jesus abdicou de tudo. Jesus abdicou de ser Deus para vir à Terra. Ele não fez nada para Ele próprio. Ele fez para nós. E vou-lhe dizer mais, irmão. Ele não fez só para mim. Ele não fez só para si. Ele fez para todas aquelas pessoas com que nós nos cruzamos. Que nós olhamos às vezes de cima, nós cristãos gostamos muito de fazer isso. Olhamos de cima. Coitado, é um pecador. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus sentou-se à mesa com os pecadores. Jesus comeu com eles.
E os outros escandalizavam-se, os religiosos. E eles diziam, ele senta-se com os pecadores. Mas Jesus veio para eles. Jesus não veio só para si nem para mim. E nós também somos pecadores. Graças a Deus estamos neste caminho. Mas o mesmo amor que levou Deus a dar o seu Filho por nós, Deus deu o seu Filho por mim, por si, por todos os outros, por aquela pessoa que você acha mais desprezível de todas. O Senhor ama. O Senhor ama. Independentemente daquilo que você sinta por ela. Então, diz aqui que moveu-se de íntima compaixão. Essa compaixão, no dicionário, diz que é um sentimento benévolo, que nos inspira a infelicidade ou o mal alheio, que desperta vontade de ajudar ou de estar, que imprime empatia. A empatia não é simpatia, não vamos confundir. Ok? A empatia é a capacidade que eu tenho de sentir a dor do outro, de me mover pela dor do outro. E vou dizer-lhe, irmão, todos falhamos muito nisso, eu também. Um dia desses, eu ia para o comboio com o Samuel, íamos os dois apanhar o comboio de manhã, e passei por um senhor cego que ia descer a escada. Mas nós íamos atrasados. E eu, vendo-o, passei de largo. E desci a escada e entrei no comboio. E de repente olhei para trás e não vi o meu filho. Samuel, o que se passou? Voltei para trás, espreitei, e o meu filho estava, exatamente, ele vendo-o, pegou no senhor e abriu-lhe a porta do comboio para o senhor entrar. E o comboio ia partir. E eu senti-me assim, pequenina deste tamanho. Ao mesmo tempo orgulhosa, porque é meu filho, não é? Não é perfeito, como nenhum de nós é. Mas naquele momento, foi ele, a mão de Deus para aquele senhor. Eu senti-me envergonhada e pensei assim, bolas, eu vi o senhor, mas não vi. Vi, mas não reparei. Vi, mas na minha cabeça achei, coitado, não vai mesmo apanhar o comboio, eu tenho que apanhar, ok? É o nosso egocentrismo. E a compaixão tem que ser algo inevitável quando nós amamos. Então, cada um de nós está aqui, um dia acreditamos, queremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Recebemos de Deus o dom da fé. Mas esse dom da fé, a palavra ensina-nos que para ser verdadeira fé, realmente nós sabemos que recebemos o dom da fé, ele não fica escondido. Ele expressa-se. Ele vê-se. Sabem que? Em atos de amor. Porque a fé e o amor, elas são indissociáveis. Eles não existem um sem o outro. A fé verdadeira veste-se de amor. Então, vamos lá continuar a ler. E onde é que eu ia? Ok, versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Este homem não o conhecia aquele de lado nenhum. Mas ele, ao mover-se de íntima compaixão, veio de dentro para fora, ele agiu. Ele fez, mas o fazer dele não foram gestos ocos. Foi resultado do amor que estava dentro dele pelo seu próximo. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Ele cuidou por amor. Ele tratou por amor. Ele deu por amor. E disse, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta, versículo 36, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia. A palavra misericórdia tem uma origem latina. E vocês vão perdoar a minha pronúncia, que eu sou maravilhosa para pronunciar coisas assim diferentes. Então, é miseratio, que é ter compaixão, mais cardis, que é coração. Ou seja, misericórdia significa ter compaixão de coração. É algo interior. Ter a capacidade de sentir aquilo que o outro sente. E Jesus, sendo o nosso exemplo em tudo, ele fez isso mesmo. Ele teve sempre a capacidade de sentir o que o outro sentia. Eu, quando falo isto, lembro-me sempre da história
da morte de Lázaro. Porquê? Porque Lázaro, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas, no entanto, Jesus chorou quando chegou ao pé de Maria. E chorou porquê? Porque ele sentiu a dor de Maria. Ele sentiu a dor de Maria, ele chorou com ela. E esta capacidade de estar com o outro na dor, irmãos, nós não podemos evitar que o outro sofra. Mas nós podemos evitar que o outro sofra sozinho. Esta capacidade de estar com o outro na dor, é isso que faz de nós luz. É isso que faz de nós luz no mundo. É isso que faz a diferença. Então disse, o que usou de misericórdia para com ele. Então, nós seríamos sempre os próximos de alguém quando nós usamos de misericórdia, esta compaixão de coração. Jesus fez isto muitas vezes, movido de íntima compaixão. E nós vamos rapidamente ver aqui 3 lugares onde isto acontece. Vamos a Lucas 7, um bocadinho mais atrás. Versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele, está a falar de Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Ele não dizia só aos paralíticos, levanta-te. Ele disse a um morto, levanta-te. Mas ele disse, movido de íntima compaixão. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Então Jesus movia-se de íntima compaixão. Vamos a Mateus. Mateus 14. Desculpem, eu gosto muito de mexer na Bíblia e vamos andar aqui. Mateus 14, versículo 13. E Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Jesus viu com olhos de ver. Jesus não viu como eu vi o cego a descer a escada. Jesus viu com olhos de ver. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. E por isso, agiu de acordo com essa íntima compaixão e sarou os enfermos. Mateus 20, um pouco mais à frente. Versículo 30. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Miseratio cardis, certo? Ou seja, compaixão de coração, do nosso interior. Era isto que ele estava a clamar, que eles estavam, os cegos. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? E disseram eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e eles viram e eles o seguiram. Então, este mover de íntima compaixão acontece quando? Quando o meu foco não está em mim próprio. Quando eu não estou a ser egocêntrica. Que era o que eu estava a ser no dia que estava a descer a escada. Quando o meu foco não está em mim mesmo, mas o meu foco está nos outros. Irmãos, eu sei que para Deus não há impossíveis. Ele é poderoso para fazer o que bem lhe apraz. E Ele enviou o maná do céu para alimentar o povo. Mas hoje,
Ele espera que nós sejamos a resposta uns para os outros, das orações uns dos outros. Está nas nossas mãos ser resposta às orações uns dos outros. Mesmo às orações daqueles que nós achamos que estão perdidos, que são ímpios, que são terríveis. No íntimo deles, de certeza, eles já clamaram a Deus alguma vez. E muitas das vezes a resposta está em nós. Nós precisamos de ver e nos permitir mover de íntima compaixão. Porque esta capacidade é-nos dada pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é de nós. Nós mesmos nada podemos fazer. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos moverá se nós tirarmos o foco de nós próprios. E a minha pergunta é, vamos passar um filminho? A minha pergunta é, onde está o meu foco? Eu queria que vocês olhassem, conseguimos, se calhar temos que apagar a luz. Ok? Queria que vocês olhassem, espero que se veja bem. São 3 minutinhos, é uma coisa muito curta. Vamos lá, podem pôr, por favor. Of course I would help her. I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando-o a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás. Ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just help him to pick up the things. Mesmo que me der aquilo, nós cumprimos até à sua parte. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo. Eu escolhi este vídeo, apesar de ser da Lipton, tenho que acender a luz, não é? Não me pagaram para fazer a publicidade, mas achei que se adaptava muito bem para ilustrar aquilo que estamos a falar. E houve aqui algumas frases que ficaram. Foi, principalmente o último rapaz, ele dizia, é um caso sério, muito sério, com certeza que ajudaria, sem dúvida.
E nós todos olhamos para nós e dizemos, sim, se isto me acontecer, com certeza que ajudaria, sem dúvida. Só que nós vemos, mas não vemos. Eles todos viram as pessoas, mas não viram. Porque o foco estava neles. Havia um egocentrismo. Eles estavam centrados neles próprios, no seu caminho, no percurso que estavam a fazer, naquilo que iam fazer. Eles não olharam à volta. Eles não estavam sensíveis à dor do outro, à necessidade do outro, ao cuidado ao outro. E nós precisamos despertar para isto. Porque Jesus foi isso que nos vem ensinar. Ele veio para se centrar no outro, não em si mesmo. E foi isso que ele nos ensinou, a nos amarmos uns aos outros. Na verdade, eles todos tinham boa intenção. Quando eles responderam aos questionários, ao inquérito, todos eles diziam, sim, claro que eu ajudaria, sim. E depois vemos o constrangimento de cada um deles. Que é como nós ficamos, como eu fiquei naquele dia. Como nós ficamos, não fiz nada. E eles ficaram todos constrangidos. A primeira rapariga, aquela rapariga lourinha, fazia... Porque realmente ela estava constrangida, como assim? Eu passei e não... Ela não queria acreditar que ela tinha feito aquilo. Mas há alguém em nós que nos capacita para agir de forma diferente. É o Espírito Santo. E por isso nós precisamos estar mais despertos ao outro. Havia ali um rapaz que dizia assim, talvez as pessoas estejam demasiado focadas em si próprias. Ele tocou mesmo nesse ponto. Nós estamos todos demasiado focados em nós próprios, irmãos. Nós precisamos tirar o foco de nós. Vamos a João 15. Versículo 12. Jesus estava a falar e disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Meu Deus, como é que Jesus nos amou? Dando tudo, dando a própria vida. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Carla, estás a dizer que temos que morrer uns pelos outros? Jesus morreu por nós. Nós temos que morrer, temos. E temos que morrer o quê? Temos que morrer para o nosso ego. Temos que ser capazes de dar a nossa vida, de abdicar de coisas nossas pelo outro, de estar disponíveis para que quando o Espírito Santo se move e diz, vai, aquele irmão que precisa de alguém, este próximo precisa de alguém, estarmos ali, ver e mover-nos de íntima compaixão. E isso é dar a vida. É também dar a vida, porque é abdicar do nosso eu, do nosso egocentrismo. Ontem estava a ver um programa de televisão em que estava a dar um coro gospel e entrevistaram algumas pessoas e havia uma rapariga que dizia uma coisa muito gira. Ela dizia assim, nós aqui, o nosso ego dilui-se e somos o coletivo. Nós precisamos aprender a fazer isto. O nosso ego precisa de se diluir. Irmãos, eu não estou aqui em cima a falar convosco porque eu sou muito boa. Porque eu sei muito mais do que vocês. E porque o Senhor vai-me honrar e quero brilhar. Não é nada disso. Nós somos colocados, os dons que Deus nos dá a cada um de nós, é para a edificação do corpo. A capacidade que Deus te dá não é para tu brilhares, irmão, desculpa dizer-te. Não é. Sabes para quê é? É para edificares o corpo. É para poder ser a luz lá fora. É para isso que Ele te dá os dons. E depois a gente ouve cristãos dizer, o Senhor vai-me honrar. Mostra lá onde é que isso está escrito. Sabe o que é que está escrito, irmão? Que nós estamos aqui para honrar o Senhor. Os dons que Ele nos dá são para honrarmos a Ele. E também honrarmos uns aos outros enquanto corpo. Diluirmos-nos no coletivo. Só podemos ser corpo assim. Só assim. Então, vamos a Mateus 5. Jesus era tão sensível aos outros que uma coisa que a nós nos pode parecer tão pequenina, Ele fez. O primeiro milagre de Jesus, sabem o que foi? Não sabem? Transformou água em vinho, num casamento.
Até essa necessidade ele viu. Até essa necessidade ele respondeu. Foi para todos verem que ele era o Messias? Não, foi para responder à necessidade daquele casal. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Vós quem? Você, irmão. Você é a luz do mundo. É isto que Jesus está a dizer. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vamos lá ver. Nós somos a luz para brilhar. É isso que está aqui a dizer. Para que todos nos vejam. Para iluminar os outros. Dar luz a todos os que estão na casa. É para isso que nós somos luz. Eu vou fazer assim uma coisa. Está a ver esta luz? Ok. Agora, ela é muito pequenina e aqui há muita luz, não dá para fazer grande coisa. Mas eu vou apontar... Não aponto nada. Eu vou apontar aqui para mim. Ok? O que é que vocês estão a ver com esta luz? Ok. Então a luz está-se a luz está-se a destacar a ela mesma. É? Quando nos é dito para sermos luz, não nos é dito para estar em destaque. Para brilharmos muito. Para destacar o outro. Isto é ser luz. Quando nós damos a mão ao nosso próximo na rua, quando nós vamos ao encontro da necessidade do nosso próximo, quando nós exercemos o amor que realmente está agarrado, colado à fé verdadeira que nos salva, estamos a ser luz. E diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não, é para verem as minhas boas obras e dizer: a Carla é tão boazinha, tão querida a Carla. Não, é para glorificar o Pai que está nos céus, porque nós somos filhos deste Pai, porque nós transportamos este Pai aos outros. Esse é o nosso papel enquanto luz. Ok? O foco não é para nós. Jesus abdicou de ser quem era e foi o melhor para nós. E Ele mostrou que realmente importava, que não são as coisas, mas as pessoas. Às vezes nós já temos lido, muitas vezes, algumas passagens. E eu tenho pensado um bocadinho sobre isto e é assim. Por exemplo, em 1 de Reis, a história da viúva de Sarepta. A gente olha para a história da viúva de Sarepta. Uau! Como ela deu, o Senhor abençoou. Uau! A gente olha para a história da viúva que deu tudo. Como ela deu tudo, o Senhor abençoou. Irmão, em Mateus diz que o Senhor sabe o que nós precisamos. Nós não estamos aqui para fazer negócios com Deus. Eu dou e tu vais-me abençoar. Não, está errada. Não é isso que está ali escrito. O que está ali escrito é que eles deram por amor. É aí que tem que estar o nosso foco. Não é no eu vou dar para eu receber. Não, o nosso foco tem que ser dar por amor. A viúva de Sarepta partilhou o pouco que ela tinha, porque ela se importou com o outro. O menino que estava no meio da multidão e tinha peixe e pão, partilhou ao pedido de Jesus. Ele podia ter dito: não, isto é meu, mal chega para mim. Porque o foco não estava nele, o foco não estava nela. A viúva que deu tudo na arca do tesouro, o foco não estava nela. Deus abençoa, sim, porque nós somos seus filhos e Ele sabe aquilo que cada um de nós precisa a cada momento. E Ele é um bom Pai. Se nós, sendo maus pais, sabemos dar o bom aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Não é negócio. Dar, não é negócio. Eu vou dar que é para o Senhor me abençoar. Não, já está errado. Movido de íntima compaixão. É assim que tem que dar. Essa fé agarrada ao amor é a que dá frutos. Não é mais nada. Sabe uma coisa? Ser luz não é apontar o erro do outro. E nós somos peritos, nós cristãos. Que horror aquilo é. Ele mete-se lá naquelas vidas, aquilo é horrível.
Ok, é bom que nós não amemos o pecado, nem vamos fazer o mesmo que ele. Todavia, sabe o que é que Jesus fez? Quando uma pecadora chorou e lavava-lhe os pés com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos, Jesus aceitou-a e amou-a. Apesar dos religiosos dizerem assim, se ele soubesse quem ela era, não permitia que isto fosse feito. Não. Jesus aceitou. Amar é aceitar o outro. Não é criticar. Tu tens que mudar isto. Irmão, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Nós só atrapalhamos. Mas tu estás muito errado, não podes ir por aí. Esqueça. Ame a pessoa, como Jesus fez. Fale-lhe da palavra, fale-lhe da vida eterna, fale do que Jesus Cristo vai fazer por ela. Aceite-a. O resto é trabalho do Espírito Santo na vida dela. Não é seu nem meu. Então, ser luz é estar com também. O mundo está cansado de acusações. E tudo o que Jesus fez foi não acusar. Sabe quem é que ele acusou? Os religiosos. Aqueles que se diziam muito, sou muito bom. A esses, ele chamou hipócritas. Vamos abrir em Tiago 1. Vou ler o versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquece dito, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isto é que é ser luz. Aqui diz que eu tenho que ir todos os domingos à igreja. É bom ir. Aqui diz muito simples. Os religiosos são aqueles que seguem regras. Como dizia aquele homem no início, quando começámos a ler Lucas, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Mas o fazer, o amar, o amar não é fazer gestos ocos. O amar tem que nascer dentro de nós, através do Espírito Santo que em nós habita. E aqui diz que temos que refrear a nossa língua. Porquê? Porque tantas vezes a gente diz coisas que ferem os outros. E por isso diz que enganamos o nosso coração quando não o fazemos. E não temos religião alguma, é vã, é vazia, é oca. Mas a religião verdadeira, aquilo que verdadeiramente Deus quer de nós, é que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Lá está, sofrer com eles, chorar com os que chorem, com os que choram, rir com os que riem. E aqui é estar com. É isto que está a ser dito. Órfãos e viúvas, porquê? Porque são pessoas mais frágeis. Estão sós. Como aquele paralítico que estava só, à espera. Estão sós. É isto que Deus pretende. É isto que Ele pretende de nós. Tiago 2, um bocadinho mais à frente. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então, mas não é a fé que salva? É. Mas é a fé verdadeira. E a fé verdadeira expressa-se em atos de amor. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Como a gente, irmão, eu vou orar por si. Ok, é bom orar por si. Mas se o irmão tem fome, dê-lhe de comer. Mas eu tenho pouco. Não interessa. Tem uma carcaça, parte ao meio. Não interessa.
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. É impossível. É impossível. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ok? Ou seja, as nossas obras de amor não são os atos ocos. O nosso mover em compaixão, em íntima compaixão, ele é visível aos outros. Ele traz luz. É isso que traz luz à vida de quem está ao nosso redor. Ok? Por isso Jesus disse àquele homem, faz isso e viverás. Ele estava a falar de atos que nascem no interior, não de coisas ocas. Por isso o mancebo rico não conseguiu dar tudo o que tinha aos pobres. Porque ele estava a fazer só. Eram atos externos. Tudo isso eu faço, dizia ele. Ok, então olha, dá tudo o que tens aos pobres. Vende tudo. Isso é que já não. O meu amor pelo próximo não é assim tão... Desculpa lá, Jesus, desculpa. Portanto, a fé e o amor são indissociáveis. Se nós lemos 1 de Coríntios 13, eu não vou ler, diz que tudo só faz sentido se for feito por amor. Portanto, ao nascer de novo, nós somos selados com o Espírito Santo e, graças a Deus, somos capacitados a isto. Então temos que nos permitir ser usados por Deus. Vamos a 1 de João 3. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nós estamos em Cristo e Cristo em nós, quando quê? Quando criamos no nome do seu Filho, no nome de Jesus, e amamos uns aos outros. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Este Espírito move-nos em íntima compaixão. Ele é Jesus em nós. Como Jesus se moveu, ele move-nos. Um bocadinho mais à frente, 1 de João 4, o versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se eu nasci de Deus, eu amo. Este é o sinal que eu nasci de Deus. Estão-me a ouvir bem? É o sinal que eu nasci de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós somos exortados a amar a Deus, a amar o próximo, a amar o nosso irmão, e nós não sabemos quem é o nosso irmão. Essa é que é a verdade. Porque nós cruzamos com pessoas que podem ser nossas irmãs também, lá fora. E a palavra ensina-nos que nós não sabemos fazer a distinção entre trigo e joio e não vale a pena tentar. É para amar todos. O próximo são todos, ok? E aqui dentro, na igreja, temos ainda maior responsabilidade. Porque, como dizia aquela rapariga, nós temos que nos diluir o nosso ego e ser o coletivo. Ser o corpo. Às vezes há partes no corpo que a gente não gosta tanto, mas temos que cuidar delas. Olhem, eu não gosto muito dos meus dedos dos pés. Acho que são muito feios. Então, olha, não vou ligar-lhes. Vou deixá-los sujos, com calos. Quer saber deles para nada? Não. Eu preciso dos meus dedos dos pés. Eu posso não gostar muito da forma deles, mas eu amo os meus dedos dos pés. O que é que eu era sem eles? Eu preciso deles. E assim nós temos que ver. Aquele irmão daquela igreja é esquisito. Deixe lá, mas ame-o. Você precisa dele, porque ele faz parte do corpo. Ele é corpo consigo. Então, entre nós, o amor deve ser vivido em unidade. Eu não vou ler, mas vou fazer referência para quem quiser ver, em Atos 2 e em Atos 4.
fala muito disto, que os cristãos estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham comunhão, eles comiam juntos, eles oravam juntos. E tudo lhes era comum. E não havia necessitado algum. Porquê? Porque eles moviam-se entre eles, de íntima compaixão. Este carro é meu. Irmão, precisa do carro, leve. É de todos. Nada do que está cá é nosso. Fica cá tudo. Está-nos emprestado para andarmos por cá, irmãos. Então, o objetivo do cristão é amar. E isso implica servir o outro. Recordo-me de uma passagem em que diz que a sogra de Pedro foi curada. E mal ela foi curada, o que é que ela foi fazer? Serviu-os. Porque é para isto que nós estamos cá, para servir uns aos outros. É este o objetivo da vida de um cristão. E por isso temos que estar disponíveis. Vamos só a 1 Coríntios 14. Já estou quase a terminar. Sabe que Deus usar uns para abençoar outros tem um nome. Chama-se amor. É para nos ensinar isto mesmo. Porque Ele era poderoso para abençoar sem precisar de nós. 14:12. Eu vou só ler uns bocadinhos, depois vocês em casa podem ler, no contexto. Vou ler o 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para seres muito bom. Leiam lá, o que é que diz? Para a edificação da igreja. Quando você quiser ter dons, queira para ajudar a edificar a igreja. É para isto que Ele nos é dado. Para nos diluirmos no coletivo. Em João 13, 34 a 35, fala que devemos ser tal luz que ilumina a vida dos outros e que assim seremos identificados com Cristo e verão que somos seus discípulos. Nós somos discípulos, somos vistos como discípulos por fazer o mesmo que Ele fazia. E o que é que Ele fazia? Ele deu a vida, Ele moveu-se de íntima compaixão, Ele estava com o outro, Ele até foi capaz de chorar com Maria, quando Ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar. Vejam bem como Ele sentia a dor do outro. Ele podia dizer assim, rapariga, deixa-te lá dessas palermices, então, o homem já vai levantar-se. Não, Ele sentiu a dor dela. Versículo, aqui ainda em 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É muito claro. Nós devemos fazer tudo para edificação. Os dons são-nos dados para edificação. Nós somos um corpo. Nós somos uma célula pequenina do dedo do pé ou da orelha. Então, de que é que vale a pena a gente pôr-se em bicos de pés? E, sou bom. O Senhor deu-me este dom. A ti não. Irmãos. Cada um tem um dom. E entre todos edificamos uns aos outros. Eu vou voltar a 1 de João e vou pedir à Célia, se pode, por favor. 1 de João 4. Espero ter conseguido passar-vos aquilo que realmente está no meu coração, porque tem sido muito forte no meu coração. E que cada um de nós possa estar mais atento e ver realmente o que o rodeia, e ver realmente o seu próximo, e ser verdadeiramente luz. Não para apontar o erro do outro que a luz, não, para amar o outro. Jesus não disse assim àquela mulher pecadora: oh mulher, estás para aí a chorar nos meus pés, a molhar-me os pés todos, tu com esses pecados todos, que horror, és tão pecadora. Ele apreciou o ato dela, porque foi um ato de amor. Então eu vou ler novamente 1 de João 4, versículos 7 e 8. Mas eu agora vou ler isto com outra intuação, que é uma exortação para vocês.
Ok? Então eu vou ler assim. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, se amarmos uns aos outros, saberemos que somos nascidos de Deus e que conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama ainda não nasceu de novo. Mas não nasceu de novo. Irmãos, estamos sempre a tempo de nascer de novo. Basta-nos prostrar-nos aos pés dele e dependermos dele e percebermos que sem ele não somos nada e que o nosso foco não somos nós mesmos e tudo o que nós somos, toda a nossa vocação, tudo aquilo que Deus nos permite ser ou fazer é para o outro, é para o corpo. E eu vou-vos deixar então agora